Aqui no Brasil, o ministro da Educação Abraham Weintraub publicou neste fim de semana um post ridicularizando a China, isso numa rede social, no Twitter. A embaixada do país no Brasil cobrou retratações e Weintraub então apagou a postagem. Sobre esse caso e a relação Brasil e China em meio à pandemia do novo coronavírus, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da FAP, professor Marcos Vinícius de Freitas. Professor, obrigada pelo seu tempo conosco. Bom dia e bem-vindo. Bom dia. Então, além desse caso do ministro da Educação, a gente acompanhou também faz um certo tempo, pouco tempo, o deputado federal, filho do presidente Eduardo Bolsonaro, também fazendo críticas em redes sociais à China e também recebendo resposta de volta daqui do Brasil, né, da embaixada da China aqui no Brasil, pedindo inclusive desculpas, considerando tudo muito absurdo. Como que fica, professor, ficam essas declarações de autoridades brasileiras? Elas podem gerar rusgas na nossa relação comercial importante com os chineses? O que eu acredito que tem acontecido é que o Brasil tem, nos últimos tempos, aderido a uma série de teorias conspiratórias com relação à China. E isso, de alguma forma, tem permeado todo aquilo que a gente vê sendo publicado, particularmente por muitas pessoas que estão no governo, e que não levam em consideração de que, ao mesmo tempo que o Covid aconteceu na China e se espalhou para o mundo, isso não significa e não implica ganhos para a China, porque os seus clientes também estão passando por dificuldades enormes econômicas. Eu sou professor visitante na Universidade de Relações Exteriores da China e eu tenho conversado muito com os meus alunos a respeito disso, né? Esta necessidade de reconstrução da própria imagem da China internacionalmente, porque muita gente vai, de alguma forma, aderir a uma narrativa equivocada, não levando em consideração a capacidade chinesa de responder a muitas dessas situações. Essas teorias conspiratórias têm encontrado eco e o lamentável é que isso tenha acontecido, inclusive no governo. E o governo brasileiro, nesse sentido, deveria buscar uma parceria mais intensa com a China, até mesmo como os Estados Unidos têm feito, para nós adquirirmos mais equipamentos, mais medicamentos e não ficarmos, né, no momento de uma situação instável, tentando justamente piorar com desenhos ou com postagens ou com argumentos que de fato não nos ajudam. Com certeza. Professor Vitor Braun aqui conosco também. Professor, bom dia. Obrigado pela participação, pela atenção. Queria que o senhor dissesse para a gente exatamente em que esse tipo de postagem, como a feita pelo ministro Abraham Weintraub, pode prejudicar o Brasil. Na prática, o que pode acontecer? Que tipo de retaliação pode vir da China? Claro que nada ainda foi anunciado. Por enquanto, houve essa reação no campo diplomático da embaixada chinesa, mas caso isso avance, em que isso poderia nos prejudicar? O que os chineses poderiam fazer contra o governo brasileiro e contra o Brasil? Olha, Vitor, eu acho que é um tiro no pé, porque às vezes a gente não entende algumas coisas. Nós temos uma vantagem no Brasil de nós fazermos parte do BRICS e de termos um acordo e um acesso mais privilegiado à China como um país emergente. Em segundo lugar, nós temos também uma relação comercial que é importante para nós, uma vez que a China é atualmente o maior parceiro comercial do Brasil, inclusive tendo superado os Estados Unidos há mais de 10 anos, há mais de uma década. E não podemos esquecer, e isto é a grande ingenuidade que a gente observa, é que o Brasil compete diretamente com os Estados Unidos no mercado chinês. O acordo comercial entre China e Estados Unidos, que ressalte-se, na última reunião do presidente Trump com os empresários, ele enfatizou que o acordo estava em plena continuidade, estava de pé. 40% deste acordo é de natureza agrícola. E nós vemos até mesmo os chineses já anunciando que farão aí um aumento, um incremento na importação de soja por parte dos Estados Unidos, né? Então, ingenuidade, muitas vezes nós abraçarmos aí uma perspectiva equivocada, justamente desrespeitando aquele que é o nosso maior parceiro comercial. E olha só, nesse sentido, o Brasil deveria buscar justamente solidificar os laços. Então, nós não somos os únicos no mundo que produzem produtos que têm interesse para a China. Existe uma competição global e nós podemos, por equívocos, por bravatas,
por ignorância até mesmo no conhecimento da China, porque a gente tem visto muita gente falando sobre China sem jamais ter colocado os pés na China e visto a importância daquele país, o crescimento econômico e o exemplo que a China representa no sentido de inclusão, a exclusão da pobreza e de melhoria na condição de uma sociedade em 40 anos. Então, este tipo de comentário pode começar a gerar uma onda negativa no Brasil e o Brasil vai ter de aprender a fazer propaganda na China com relação à sua importância para os chineses. E, historicamente, o nosso governo, e nem mesmo o Itamaraty, tem tido uma atividade muito importante no sentido de promover as relações públicas do país de uma forma efetiva. Agora também o governo chinês, ao mesmo passo, pode entender que as postagens foram individuais, mesmo tendo feitas por autoridades, mas que não representam exatamente a opinião do país todo, todos os brasileiros. Professor, vamos voltar a falar sobre aquele assunto que o senhor respondeu na primeira pergunta, sobre a disputa internacional, já chamada até de guerra, por esses EPIs, os equipamentos de proteção individual necessários agora para o combate à pandemia. Algumas possíveis encomendas feitas pelo Brasil para a China desses materiais, parece que acabaram sendo desviadas pela compra de outros países no meio do caminho. Isso, então, não seria sinal já de uma lasca entre Brasil e China na relação, mas também de puro interesse comercial, pode ser? Você pode levar isso em consideração, e isso é importante, de que também afeta, mas nós sabemos, por exemplo, que as empresas chinesas, nesse sentido, têm alguma relação com o governo chinês. Então, o que acontece nessa história é que se nós efetivamente começarmos a divorciarmos da esfera política, nós podemos aí começar a ter de enfrentar problemas no fornecimento de produtos, deixando de ser prioridade. Imagine o seguinte, o mundo inteiro está passando por esta crise. O mundo inteiro entende que por ter terceirizado a sua produção de máscaras, de produtos hospitalares e até mesmo dos testes para a China, isso é em razão da competitividade chinesa e da falta de produtividade dos países ocidentais, de alguma maneira o que nós temos visto é que nós estamos competindo globalmente. E na competição global você leva em consideração dois aspectos. Um, quem paga mais. E dois, quem tem o melhor relacionamento com você e com quem interessa você ter e manter um melhor relacionamento. Ora, nesta condição, o Brasil passa por uma situação econômica complicada, um país que vive em recessão já há algum tempo e mal estava saindo da recessão, com pouca competitividade na questão dos seus produtos e naquilo que consegue para arrecadar mais recursos, para pagar mais. E, em segundo, nós começamos a desrespeitar um parceiro importante nosso. Então é como se você tivesse um cliente e você começasse a falar mal desse cliente, publicar a respeito disso na mídia e começasse a querer que este cliente de alguma forma lhe favorecesse de alguma maneira benéfica. Então, o que nós precisamos entender, e isso é claro, é de que numa situação complicada, a última coisa que você quer é mais gente falando besteira. Ou seja, né, professor, então não é só um leilão, né? Então não é apenas quem paga mais, como o senhor disse, tem esse outro fator também, que é o bom relacionamento, né? A diplomacia conta muito nesse momento e os países que conseguirem estabelecer um diálogo melhor com a China vão levar vantagem nessa corrida pelos equipamentos, né? E não podemos esquecer, Vitor, que o Brasil é um parceiro importante e estratégico para a China, né? A China conta com o Brasil no seu processo seu processo de crescimento e de ascensão global. O Brasil é um parceiro importante, o Brasil tem muita coisa que pode contar com os chineses, nós somos um parque de diversões em matéria de infraestrutura, porque o Brasil precisa de uma enorme renovação e criação mesmo de infraestrutura, que poderia ser trabalhado muito mais proximamente com os chineses, e também na questão agrícola, que o Brasil ainda leva vantagem. Mas não podemos esquecer, nós não estamos competindo sozinhos nessa questão. O acordo dos Estados Unidos, eu volto a repetir,
O acordo comercial entre Estados Unidos e China é 40% de natureza agrícola. Nós somos competidores. E nós sabemos uma coisa, em relações internacionais, e isso eu comento sempre com meus alunos da China, não existem amigos perenes nem inimigos perenes. As únicas coisas que são perenes são os interesses. E isso é que não pode ser levado e não pode ser esquecido. Não há ideologia que supere o interesse de um país. O interesse nacional vai muito além dessa discussão de esquerda, de direita, se é comunista ou capitalista. O Brasil vai continuar existindo daqui a 200 anos, 50 anos, a despeito das ideologias que nós temos no governo atualmente. E é esta perspectiva que às vezes a gente fica levando em consideração de uma maneira equivocada. Agora, professor, por o vírus ter surgido a partir da China e se espalhado pelo mundo e também por esses materiais todos de proteção para a pandemia serem produzidos lá, o senhor acredita que pós-crise, pós-pandemia, o país asiático pode ficar com uma sensação de ter uma dívida com o resto do mundo? Eu acredito que não, porque veja só, a H1N1 surgiu nos Estados Unidos e nós não chamamos H1N1 de vírus americano. O que existe aí é uma disputa de poder entre Estados Unidos e China, num processo da China em ascensão e Estados Unidos em declínio. Então é normal que quem está em declínio, de alguma forma, tente aí a criar uma narrativa negativa. O grande problema é que existe uma divisão entre o Ocidente e o Oriente e é muito complicado para a China tentar ultrapassar isso, uma vez que, nesse sentido, a cultura ocidental, e particularmente norte-americana, é muito mais palatável, muito mais fácil de ser vendida. Agora, não podemos esquecer também que se nós pensarmos a balança comercial da China com os países e acreditarmos que os chineses fizeram isso para vender produtos de saúde para o mundo, também é equivocado, né? Porque nós não estamos levando em consideração que a balança de comércio, as trocas comerciais da China são muito superiores àquilo que nós estamos falando em matéria de produtos hospitalares. Então a questão é muito mais profunda nesse sentido de que a China tem aí uma perda grande, inclusive de reputação e imagem. Porque quando a gente fica falando e repetindo que o vírus é chinês, a gripe surgiu na China, tudo isso, de alguma forma nós não estamos levando em consideração que vírus acontecem na natureza e que, de alguma forma, eles espalham para vários locais. A grande questão também é que este vírus, a característica que o torna diferente é que ele se expandiu muito mais no hemisfério norte, e é claro que a narrativa e a mídia que é dada para os países do hemisfério norte é muito maior. Se o vírus tivesse surgido no hemisfério sul, como aconteceu na questão do Ebola, tudo isso, o que nós veríamos aí é muito menos cobertura e muito menos preocupação. Então, nesse sentido, são elementos complicadores que a China vai ter de lidar, mas que, eventualmente, o seu processo de ascensão é um tanto irreversível. Ô professor, mas o senhor não acha que houve, por parte da China, nenhum erro na condução da crise? Claro que o surgimento é descontrolado, né? Poderia ter surgido o vírus em qualquer país do mundo, mas a condução da crise, na avaliação do senhor, foi a mais correta por parte do governo chinês? Há acusações, inclusive, ainda não comprovadas, né? Como o senhor disse, há muita teoria conspiratória circulando também, mas há acusações de que o Partido Comunista Chinês teria escondido números da pandemia. O senhor acredita nisso e acha que a resposta do governo chinês foi a melhor possível ou houve alguma falha? Victor, eu estava inclusive lendo no China Daily hoje, eles estavam justamente comentando sobre isso. O que houve foi uma demora no governo provincial de Hubei com relação àquilo que estava acontecendo com relação à pneumonia e à questão do Covid-19. O que nós vemos aí, e isso é importante enfatizar, é que você tem um país de 1,4 bilhões de pessoas e a única coisa que você não quer nestas situações é criar um pânico coletivo. Se você observar, o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de alguma forma tentou minorar o impacto da crise. O próprio presidente Bolsonaro chamou de uma gripezinha. Não é? Então, porque os chefes de Estado entendem que essas situações são complicadas de serem lidadas muito rapidamente. Quando nós fazemos a análise do tempo, da linha do tempo,
O que nós vemos também é que foi aí que o governo chinês tenha tardado um mês na questão da informação sobre a crise que estava acontecendo, porque o governo central também depende da informação que vem da província. Ora, pense o seguinte, um mês nessa questão, comparativamente ao tempo que é necessário para você verificar se está tendo um surto ou uma epidemia, segundo todos os analistas que eu tenho visto, é pouco tempo e a manifestação até foi rápida. Não podemos esquecer que no caso da AIDS, que aconteceu na Flórida, o governo dos Estados Unidos demorou muito mais tempo para reconhecer a epidemia da AIDS. Então, obviamente, todos os governos falham quando eles vão identificar a questão de epidemia, justamente porque demora um tempo para se avaliar se aquilo é um surto ou se é algo mais complexo, e segundo, justamente para evitar que haja um pânico coletivo. E num país que tem 1,4 bilhões de pessoas, este pânico coletivo pode ser agravado muito exponencialmente, de uma forma espiral muito maior. Veja só o que acontece no Brasil, o pânico coletivo que se instalou no país, quando nós temos apenas uma quantidade pequena de casos. Então, este tipo de situação é complicada e o governo chinês, obviamente, se falhou, pode ter falhado, levando em consideração esse aspecto que eu comentei antes. Professor Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais da FAP, é sempre um prazer conversar com o senhor. Muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo, boa semana e obrigada mais uma vez por falar com a gente. Eu estou sempre à disposição. Valeu, bom dia.